Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço uma doação que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu costumo dizer que um dos aspectos mais bizarros do protestantismo é que cada seita protestante nasce de algum tipo de negação de um ponto de fé essencial e dogmático do cristianismo. Vejam que desde o século XVI até os dias de hoje, as seitas protestantes elas têm um processo extremamente destrutivo de um desconstrucionismo teológico. Todas elas, em algum ponto, negaram um ponto de fé essencial da fé cristã. Ou seja, eu estou sendo redundante, né? Algum elemento dogmático da fé cristã. E isso parece ser um sintoma meio patológico. E malgrado o fato de eles serem desconstrucionistas e, portanto, liberais por natureza, por outro lado, o único fator que une um protestante a outro não é necessariamente um dogma de fé, mas simplesmente o fato de combater a única igreja que preserva incólume os dogmas de fé, que é a Igreja Católica. Isso podemos deduzir no material que eu vou apresentar aqui, de um vídeo em que participa esse palhaço do Lucas Banzoli, que se acha apologeta, mas na verdade ele é apenas um citador compulsivo de verbetes desconexos, sem sentido e muitas vezes até duvidosos do ponto de vista das origens, já que ele não tem muitos critérios científicos na sua análise histórica, teológica, etc. E inclusive vocês podem procurar um vídeo meu quando eu comento que no livro dele, Em Defesa da Sua Escritura, ele falsifica deliberadamente certos trechos da patrística. Ou seja, Banzoli cita autores que não lê, cita frases fora de contexto, tudo para recriar conforme a sua imagem e semelhança. Mas o protestante, de fato, infelizmente faz isso. Ele pega um versículo da Bíblia isolado e começa a criar uma teologia completamente destoada da realidade, destoada do conjunto bíblico e assim sucessivamente. E não só do conjunto bíblico, porque a gente sabe que a Bíblia ela não pode ser vista de uma forma isolada. Ela tem que ser vista de uma forma conjuntural, inclusive com uma tradição histórica e uma tradição institucional que é correlata, que é a própria igreja. Eles não admitem isso porque eles criam formas institucionais cada vez mais incongruentes, mais incoerentes, cada um acusando os outros de hereges. E, no entanto, claro, quando eles se unem para atacar a fé católica, todos eles viram protestantes. É interessante isso, porque um calvinista, um luterano, um anglicano diz que um pentecostal, um neopentecostal, testemunho de Jeová, ou então, sei lá, um adventista, não são protestantes. Eles não são protestantes. Eles não são protestantes históricos, tradicionais, etc. Mas quando é para atacar a igreja, todo mundo vira protestante. É mais ou menos assim, né? Então a gente percebe a incoerência e até mesmo um certo laivo de desonestidade nessas argumentações. Mas já tocando nessa questão da desunião protestante, da fragmentação e da desconstrução teológica, uma vez que eles vivem de negar pontos essenciais da fé cristã, eis que o senhor Lucas Banzoli, junto com outro picareta, o senhor Bruno Lima, publicaram um vídeo chamado Há mais unidade no protestantismo do que no catolicismo. Eu fico perguntando cá com meus botões, que tipo de unidade é essa em que se criam 40 mil seitas e cada uma negando um ponto essencial da fé que o outro acredita? Eles gostam muito de dizer que no essencial eles acreditam unicamente. Isso é uma grande mentira e a gente sabe muito bem disso, porque eles têm pontos teológicos que são incompatíveis entre si. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Um batista que diz que o batismo de crianças é inválido, nega o batismo luterano, o batismo anglicano, como também o batismo calvinista. Mas é claro que um batista, quando faz essa crítica, ele não ataca necessariamente as pessoas, contanto que ele tenha um católico para atacar. Aí eles se unem, né? Mesmo com as suas diferenças, entre aspas, de claro, são heresias, né? Mas eles dizem que são diferenças. Eles inventaram agora um termo novo para eles dizer, diferença, não é mais heresia. Eles não têm incoerências doutrinárias, eles são apenas, relativamente incompatíveis, digamos assim. Mas é claro que isso é tudo instrumentalizado contra a Igreja Católica, embora quando a Igreja Católica fica ausente, aí eles se matam entre si. Mas enfim, vamos ouvir esse vídeo, porque esse vídeo é o cúmulo do absurdo para, ao mesmo tempo, atacar a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica não tem unidade de fé, mas, por outro lado, eles dizem que são unos
É interessante isso. Eles são mundos no sentido da divergência. É muito engraçado isso. Vamos lá. Livre aí, 1 Coríntios 10, só para ver se terá. Eu sei que está escrito. Porém, o homem de vosso Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões nem contendas. Antes tenham todos no mesmo sentido, no mesmo parecer. E o que você quer dizer com isso? Isso aí também. Sim, sim, a questão da divisão. O mesmo Paulo escreveu que até certo ponto eu creio em relação à divisão. Vejo que há divisão entre vocês, até certo ponto eu creio, porque é necessário que aqueles que... Qual que é a palavra mesmo que Paulo usa, só para não parafrasear errado o texto? Ele fala que para que a verdade seja manifesta, né? Sim. Porque heresias entre vocês, ele diz até bom que haja divisões para que aquilo que é a verdade seja manifesta. Veja uma coisa interessante. Eles estão citando... Vamos pegar aqui. Ai, meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. Primeiro, Coríntios... deixa eu ver aqui. Coríntios 11. Vamos lá. E ele está dizendo aqui o seguinte. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é muito bom que tenha contendas para que as heresias se manifestem. Olha só a maluquice. Vamos aqui ver o capítulo, né, de 1 Coríntios 11. Né? Aqui, olha só. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo de Tarso fala. Aqui. Olha aqui, ó. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é só para comer a ceia do Senhor. Né? Então veja aqui que ele não está aqui elogiando o fato de alguém ser herético. É justamente o contrário. Ele está afirmando claramente que o fato dessas pessoas se juntarem e terem certas dissensões é bom, não no sentido de que existe heresia, mas no sentido de que seja identificada essas heresias e essas heresias sejam corrigidas. Ele não está exaltando a heresia aqui, em nenhum momento. Até porque seria contraproducente. Entendeu? Então, quer dizer, ele diz aqui, ó, eu não vos louvo, porque vós ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Então, ele está fazendo uma crítica, né? Ele está fazendo uma crítica. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Então, ele está fazendo uma recriminação. E, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que sejam sinceros se manifestem entre vós. Quer dizer, ele está dizendo que quando ele fala de importa aqui, ele não está dizendo que é importante, ele está dizendo que é interessante que se seja detectada a heresia para que os seres sinceros se manifestem entre vós, ou seja, que seja detectado aquilo e, claro, combatido. Tanto é verdade que, por exemplo, nós temos vários versículos da Bíblia, eu posso citar até um aqui, por exemplo, vamos lá. Porque eu sei, aqui no caso, Atos capítulo 20, versículo 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ou seja, isso aqui é a questão da heresia. Nós temos aqui também, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haveis também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, quer dizer, esse maluco do Bruno Lima está dizendo que é muito bom que haja brigas, que haja dissensões, e quando na verdade o texto bíblico diz justamente o contrário. E isso porque eu não estou citando outras citações de Pedro afirmando, olha, a parte dessas pessoas, né, a parte dessas pessoas que não entendem as cartas de Paulo, por exemplo, ou então o próprio Paulo fala que, olha, evite essas pessoas, e assim sucessivamente. Quer dizer, você tem várias recomendações dos autores apostólicos afirmando que você tem que se afastar dos hereges, que você tem que evitá-los, que você tem que evitar as controvérsias inúteis que essas pessoas causam. E que o próprio Paulo diz, muitos virão para atacar a sã doutrina. Aí esses palhaços, olha só esses palhaços, eles estão dizendo que há mais unidade no protestantismo do que no catolicismo. E, no entanto, eles estão justificando, através de uma interpretação porca da carta de Paulo, a desunião, a divisão e a própria heresia. Olha, é bom que haja voz entre heresia. Olha só o nível de maluquice.
É bom que haja entre vós heresias. Ele está dizendo isso, uma interpretação porca de Paulo. Vamos lá. Ele usa outro termo, depois eu vou explicar lá, mas enfim. Mas o próprio Paulo, ele consente em um certo nível de divisão, né? Tô ouvindo alguma barulho aqui da minha voz, vou te botar, assim. Eu acho que é você. A dúvida é culpa do resto. Era mesmo, mas vai para o barulho. Então, mas para resumir, a gente tem uma unidade das crenças fundamentais primárias, mas a gente não nega que, de fato, existe muita coisa que tem que ser corrigida e melhorada, né? Eu não sei o que é crenças fundamentais primárias dentro do protestantismo. Porque, primeiro, você tem segmentos que afirmam a trindade e negam a trindade. Você tem segmentos que negam o batismo de crianças e afirmam o batismo de crianças. Nós temos segmentos que negam a Eucaristia como presença real e afirmam a Eucaristia como presença real. E mesmo dentro desse conceito de presença real, há inúmeras variações e também contradições. Então, quer dizer, os pontos essenciais do cristianismo, os pontos dogmáticos do cristianismo são relativizados dentro daquilo que ele chama de essencial. Porque o que é essencial para o adventista não é essencial para o luterano. O que é essencial para o luterano não é para o calvinista. O que é essencial para o calvinista não é para o batista, e assim sucessivamente. Então veja que aqui eles são bastante vagos e eles não definem realmente o que é unidade de fé. Existe uma diferença, e aqui nós podemos deduzir claramente que o catolicismo, sim, o catolicismo é uma religião una, enquanto o protestantismo não é. Então não existe essa unidade protestante. Eu posso dizer o seguinte, que a unidade protestante só existe no ponto, na rejeição de um elemento dogmático de fé. Nós podemos dizer que eles são unos na divisão, eles são unos na negação, eles são unos na desconstrução. Ou seja, eles têm características comuns neste sentido. E mesmo assim, eles acabam se autodestruindo. Eu poderia ser mais ousado em dizer, o que une esse pessoal, ainda que de uma forma paradoxal, não é uma doutrina, mas sim o catolicismo. O catolicismo une os protestantes, ainda que seja uma união no ódio, ainda que seja uma união na rejeição, porque em nenhum momento esse pessoal afirma propriamente uma teologia, mas sim uma antiteologia. Então aqui vocês veem assim elementos muito vagos, mas vamos lá. Meu protestantismo. Inclusive, uma das coisas que eu já falei há tempo já, inclusive eu fiz artigo recente sobre isso, falei disso no meu vídeo lá em relação ao Martinez, que esse tipo de apologética que eles fazem é só para dividir protestantes contra protestantes, falando toda hora discutindo se é arrebatamento imperial pós, se é calvinismo, arminianismo e outras coisas aí que eles costumam debater, além de ficarem discutindo com supostas seitas aí minoritários que não chegam nem a 1% da sociedade brasileira, é o tipo de coisa que faz desserviço ao próprio protestantismo, né? Claro, porque é o seguinte, na verdade, os protestantes eles têm que ignorar que eles têm diferenças, né? Diferenças não, heresias. Porque na prática existe uma incoerência doutrinária entre eles. E aqui ele está afirmando justamente o que nós católicos afirmamos. Ou seja, que para o Banzoli, os protestantes têm que ser unidos no ódio ao catolicismo. E que essas ditas diferenças, né, essas ditas quisílias, ou então essas ditas cisâneas que os protestantes têm que ser deixadas de lado. O que ele está afirmando isso na prática? Que não há verdade no protestantismo. Que tudo é uma questão de opinião. Tudo é uma questão de opinião. Se você acredita na imortalidade da alma, tudo bem. Se você também acredita na mortalidade da alma como ele, também está tudo de boa. A única diferença inaceitável é ser católico. Você pode ser tudo. Você pode negar a divindade de Cristo. Você pode negar a Eucaristia. Você pode negar batismo de crianças. Você pode negar o domingo. Você pode dizer que o domingo é coisa satânica, é coisa pagã. Você pode falar todo tipo de besteira em nome daquilo que eles chamam de cristianismo. Mas se você for católico, aí você tá ferrado, tá? O catolicismo é a única religião que não tem o direito de viver, tá? Todas as heresias têm. Todas as ditas diferenças têm. A única igreja que não tem o direito de existir, segundo este acelerado, este desequilibrado Banzoli, é o catolicismo. Então vejam o nível de doença mental desse povo. Porque quando eles falam em atacar o catolicismo, tá? Pelo menos você pressupõe um seguinte dilema. Você ataca o catolicismo porque você acredita numa verdade de fé que seja contra o catolicismo. Mas ele não está afirmando isso. Ele está afirmando que cada mentiroso na sua essência, cada divergência herética do protestantismo pode afirmar esses antagonismos heréticos, contanto que seja contra o catolicismo. Então, a religião do Banzoli não é ser protestante. A religião do Banzoli é ser anticatólico. E podemos deduzir mais além, que uma vez ele fala, até mesmo num texto, eu vou até mostrar para você depois, que ele diz assim, os católicos estão muito articulados, os católicos têm milhões de sites. O cara é totalmente mentiroso. Totalmente mentiroso.
Quem de fato tem uma apologética agressiva, violenta contra os católicos são os protestantes. E ele mesmo está admitindo isso. Ele é tão contraditório, porque assim, quando o cara é mentiroso, ele se contradiz com muita facilidade. A não ser que ele seja um mentiroso muito esperto. O Manzoli, ele se acha esperto, mas ele não é tão esperto. O problema é que ele fala para um público que adora engolir mentiras. E eles vivem essas contradições doutrinárias como se fosse a coisa mais natural do mundo. A única dita contradição doutrinária que não é aceita é a católica. Tal o estado de bizarrice lógica desse povo. Vamos lá, besteirão. É um tipo de coisa que causa divisão e escândalo para as pessoas de fora. Por isso que eu entendo comentários como o seu, né? Então, geralmente a gente vê comentários desse tipo vindo de católicos. Então, quando é um católico que fala, a gente rebate com muita facilidade, porque eles têm tantas divisões quanto a gente. Não temos tantas divisões quanto você não, ô Banzoli. Deixa de ser mentiroso. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo clássico de como funciona o pensamento católico. Eu tenho contato com o diácono João Mariano. Eu tenho contato com o Ariel Lazari. Eu tenho contato com vários personagens que hoje são da apologética católica. Inclusive, agora, existe uma jovem africana de Moçambique chamada Zaskia Soto. Procurem, inclusive, o canal dela lá do Instagram, né? Que ela fala sobre apologética católica. E ela é uma africana. Ela não é brasileira, né? Ela é da África. E sabe o que é interessante? É que todos nós, olha só, nós estamos falando do Brasil e de várias partes do Brasil. Alguém de Minas Gerais, alguém de Belém do Pará, no caso do meu caso. No meu caso, Belém. Ou então, o Lazari, eu acho que ele vive em São Paulo. Muitos vivem em São Paulo. Alguns outros no Nordeste e assim sucessivamente. E vocês vão perceber que nós acreditamos nos mesmíssimos pontos de fé. Nós seguimos as mesmíssimas autoridades. E você pode ter certeza de uma coisa. O japonês católico, eu estou falando católico de verdade, não estou falando católico de BG, isso aí não conta. Eu estou falando católico mesmo, que segue a doutrina, a tradição da igreja, essencialmente. Todos esses católicos têm um segmento dogmático coerente. A gente não diverge sobre Eucaristia, a gente não diverge sobre batismo, a gente não diverge sobre doutrina católica. Porque os artigos de fé são os mesmos, os dogmas são os mesmos. A Zaskia, lá de Moçambique, acredita nos mesmos dogmas de fé que eu. O diácono João Mariano, que vive em Minas Gerais, ele acredita nos mesmos dogmas que eu acredito. Na mesma historicidade, reivindicamos a mesma história, o mesmo credo, o mesmo corpo e o mesmo espírito. Por exemplo, se eu chego em Moçambique, eu vou na mesma missa, com a mesma solenidade, com o mesmo rito, o mesmo culto sacrificial que a missa da Zaskia. Ou a missa do João Mariano. Ou a missa, sei lá, do João Vitor Gonçalves. Ou do Ariel Lazari. Nós comungamos no mesmo credo e no mesmo ambiente. E veja que quando ele fala dessas aparentes divisões, é claro que muitas pessoas podem brigar individualmente, podem ter certos conflitos, etc. Isso é até inerente ao ser humano. É possível que você não goste de certos católicos da sua comunidade, que você não goste de certas pessoas, mas isso não tem nada a ver com unidade de fé. Porque, querendo ou não, ele não gostando de mim e eu não gostando dele, né? Eu não gostando dele e ele não gostando de mim, logo, nós comungamos dos mesmos preceitos de fé. Então, quer dizer, o que esse pessoal está fazendo é uma pirueta verbal para provar algo que eles não conseguem provar. Que no fundo, esses quatro aqui só estão unidos num ponto. Estão unidos numa rejeição. Estão unidos no ódio. Não estão unidos na doutrina. Né? Aí o Banzoli, que é um demagogo, um oportunista, o que acontece? Ele só cresceu na internet porque ele fala mal da igreja. É interessante, ele diz que, olha, os católicos estão muito bem articulados. Que bem articulados o quê? Eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês podem ter certeza de que boa parte dos leigos católicos que estão fazendo vídeos na internet, que estão preconizando a catequese, né, a defesa da apologética católica, todas essas pessoas, em geral, não têm o menor tipo de apoio mesmo da própria igreja. Nós podemos participar da Igreja Católica, participar de alguns eventos, participar, por exemplo, da comunhão, né, da missa e assim sucessivamente. Né? Alguns podem fazer trabalho voluntário e assim sucessivamente. Mas nós não temos apoio de bispos, não temos apoio de padres, etc. Os padres estão cuidando de outros afazeres.
Então nós estamos fazendo por conta própria, doando o nosso tempo, doando os nossos esforços, o nosso intelecto pela defesa da fé. Agora, os protestantes não. Muitos desses apologetas protestantes, eles têm apoio de pastor, eles têm apoio de uma comunidade, eles têm apoio de um séquito sectário que combate a igreja com afinco, com força, com virulência. Então, o Banzoli, nisso, ele é um mentiroso também. Um sujeito que, desde 2014, só vive falando mal, insultando a igreja católica. E depois, agora, fica fazendo papel de vítima, afirmando que o Tales Muniz é um fanático e logo todos nós somos fanáticos religiosos, etc. etc. Quando, na verdade, ele diz que o fator que os protestantes devem ter de unidade é odiar os católicos. Que absurdo, cara. Que bizarro, bizarrice. Vamos lá, vamos besteira. As mesmas coisas que a gente discute, por exemplo, escatologia. Eles não têm uma escatologia no catecismo, aderem uma linha escatológica específica. Tem católico preterista, tem católico que é futurista, tem católico que é tudo, né? Ou, por exemplo, dons espirituais. Sabe o que é interessante? É que ele não sabe o que é um dogma de fé, ele não sabe o que é artigo de fé. Existem alguns pontos da Sagrada Escritura, como alguns pontos relacionados Apocalipse, que são bastante complexos e que a igreja não dogmatiza. Por quê? Porque não há necessariamente alguma afirmação que seja clara. Esse cara não sabe a diferença entre afirmar um dogma de fé e certas questões que estão em aberto no âmbito da teologia. Tá? Ele não sabe disso. Ele ataca um espantalho e ele diz que esse espantalho é a Igreja Católica. Mas um sujeito que moveu uma bateria de calúnias, de mentiras e até adulterações textuais, como, aliás, muitas pessoas, não sou eu que estou falando isso, por exemplo, aqueles livros que ele escreve sobre teologia, em geral, tem adulterações descaradas de trechos de padres, de papas, de autores patrísticos, enfim. Não foi eu que falei isso. Muita gente já conferiu e muita gente percebeu que o Banzoli é capaz de fazer esse expediente. Né? E eu digo para os protestantes que são ignorantes, são estúpidos, e eu digo, vocês são estúpidos mesmo, e eu estou falando isso por caridade a vocês. Vocês não analisam essas fontes, vocês não analisam esses textos, nós analisamos, e nós comprovamos que o Banzoli mente, que o Banzoli trapaceia, que o Banzoli engana o seu próprio público. E aqui vocês estão afirmando claramente aquilo que nós constatamos, que a única coisa que une vocês é a rejeição a uma única igreja. Quando, na verdade, vocês mesmos não se entendem. Vocês são a Torre de Babel. Vocês são a Torre de Babel que não se entendem doutrinariamente. Vamos lá. Que ora em línguas igual o padre Curie, e tem católico que fala de heresia, que não existe, era só línguas idiomáticas, terrenas e assim por diante. Veja aqui uma coisa interessante. Ele está partindo da pressuposição de que a doutrina católica ela é remodelada por um leigo palpiteiro. A coisa não é bem assim. Existe um corpo doutrinário que foi desenvolvido, que foi explicado, que foi decretado por vários concílios na história da igreja. E, claro, esse processo, ele não é um processo estático, ele é um processo dinâmico. Existem inúmeras inovações da nossa sociedade, inúmeras inovações da cultura que a igreja tem que lidar. E partindo disso, a igreja, na figura das suas autoridades legítimas, que são quem? Os bispos, os padres, em comunhão com o Papa, eles dão as respostas e as orientações necessárias, porque é função deles serem guardiões da fé. Né? Guardiães da fé. Mas não, o Banzoli, ele equivale à Igreja Católica como se fosse a palpitaria dessas seitas protestantes. Nós não temos palpitaria, nós temos um peso de uma tradição. Nós temos peso de 2000 anos de ensino. E nós não podemos tratar o ensino católico como se fosse pueril, como se fosse uma brincadeira, uma disputazinha de egos, como de fato o Banzoli e muitos outros protestantes fazem. É por isso que vocês vão se destruir. A tendência natural do protestantismo, no meu humilde entender, é não somente o secularismo como o ateísmo, é a perda da fé. Aliás, muitos dos argumentos que agora eles estão se utilizando para atacar o catolicismo, e olha só como eles são filhos da puta, é apelar ao catolicismo liberal. É apelar a uma fonte liberal que, na verdade, não coloca em descrédito o catolicismo, coloca em descrédito a história do cristianismo. Eles são tão destrutivos que eles não percebem as consequências lógicas dos próprios argumentos deles. E, detalhe, é claro que eles são muito seletivos, porque liberalismo é para os católicos, tá? Mas é o antiliberalismo aparente para os protestantes. E isso porque não é tão antiliberal assim, uma vez que se você distorce e retorce a história conforme suas conveniências subjetivas, então você está sendo liberal, só que de uma outra maneira. Né? Vamos lá. Sim. Exato, a mesma coisa que
no meio protestante também. Só que quando tem no meio protestante, eles chamam de divisão. Quando tem no meio católico, aí não é divisão. Aí é Santa e Única Igreja, né? Aí é complicado. Não, idiota, não é isso. É que, na verdade, existe sim um corpo doutrinário pelo qual nós professamos. Nós professamos o mesmo credo, nós professamos a mesma fé, nós professamos as mesmas autoridades e o Papa. O fato de haver conflitos doutrinários, não necessariamente da igreja, mas de pessoas dentro da igreja, isso não significa que a igreja não tenha uma unidade doutrinária. Por exemplo, a questão da Eucaristia, a questão do batismo, a questão da visão de Jesus como segunda pessoa da Trindade, tudo isso foi estabelecido pela igreja e até hoje é crida pelos católicos, como também a sucessão apostólica e assim sucessivamente. E eles estão apelando, inclusive, a uma retórica liberal para negar a sucessão apostólica, para dizer que a sucessão apostólica não foi assim, assado cozido, que aquilo foi forjado, ou coisa parecida. Quer dizer, é o desconstrucionismo. Eles só vivem disso, eles são como os vermes querendo comer o corpo místico, né? Claro que o corpo místico de Nosso Senhor é um corpo indestrutível, graças a Deus, mas eles são como os vermes, eles querem corroer esse corpo, né? E, na verdade, em troca, eles só nos brindam com um niilismo que vive da negação. Basicamente isso. Mas eu não nego, ó. Luca, desculpa me cortar. Se não é divisão, por que um tradicionalista não frequenta a renovação carismática? Ele não frequenta. Ele acha que é coisa diabólica, que é heresia. Ele não frequenta, pô. Veja aqui uma coisa interessante. Ele tocou na questão dos tradicionalistas. A gente sabe que existe um problema muito sério no posicionamento deste segmento dentro da Igreja Católica. E, inclusive, alguns grupos já entraram em cisma ou até mesmo em heresia. Nós temos o caso do sede-vacantismo, tá? Do sede-vacantismo, que nega o Concílio Vaticano II, nega a autoridade eclesiástica vigente, assim sucessivamente. Tá. E daí que pessoas queiram divergir da autoridade eclesiástica e não queiram comungar conjuntamente com outros católicos? Isso tem um nome. Ou é heresia, ou é apostasia, ou é cisma. Não tem outro caminho. Agora, um protestante não pode alegar um cisma, nem pode alegar uma heresia, e nem pode alegar uma apostasia, porque cada indivíduo cria o seu próprio credo doutrinário à revelia de outra igreja, à revelia de outro pastor, à revelia de outro teórico. Quantas vezes vocês já não ouviram falar que Lutero e Calvino nós defendemos, mas eles não são falíveis? Quer dizer, infalível é quem questiona Lutero e Calvino. É esse tipo de lógica, é uma lógica que retroalimenta-se da divisão. Se um tradicionalista não quer frequentar uma igreja sei lá, que o carismático participa, tá? Uma coisa é talvez ele não gostar dos modos que os carismáticos agem. Eu, particularmente, já assisti uma missa carismática, tudo bem, não é a que me agrade, mas eu assisto. Por quê? Eu assisto por causa da Eucaristia. Eu assisto porque, por exemplo, eu já assisti missa de padre que é ligado à RCC, e eu não vi, a princípio, nenhum problema de ordem litúrgica, né? O que eu vejo, talvez, seja alguns excessos, alguns abusos relacionados ao que chamamos de carismatismo. Mas isso pode ser disciplinado, isso pode ser corrigido, porque eu já vi também muitos carismáticos fazendo excelentes trabalhos relacionados à igreja. E mais além. Se esses carismáticos seguem a ortodoxia católica, então quem sou eu para questionar? Quem sou eu para questionar? Isso não é divisão, filho. Você não entende o que é basicamente a divisão, ou melhor, né? Você vive a divisão e você quer catar divisão no catolicismo, quando na verdade essas aparentes rivalidades ou esses aparentes conflitos, tá? Não negam o fator principal, que é a unidade dogmática e também a unidade no quesito da autoridade. Se o católico nega essa união no sentido do dogma de fé e também essa união no que diz respeito às autoridades eclesiásticas, aí sim ele pode ser tipificado como alguém fora da comunhão católica ou da comúnio católica. É isso que nós temos que analisar. Vamos lá. Entendeu? Já um camarada evangélico de outra igreja, ele frequenta a outra igreja, né? Mentira, não é bem verdade isso. Um batista, um presbiteriano, um anglicano e um luterano, todos eles têm um pouco de nojinho de pentecostal e neopentecostal, tá? Eles podem ter, dependendo de certas conjecturas bastante subjetivas particulares, uma política de boa vizinhança. Só que, por outro lado, o que acontece é o seguinte:
O protestante, em geral, ele não é coerente do ponto de vista doutrinário. Ele não é coerente. Então, para ele, o que vale é o que subjetivamente atende aos seus sentimentos. Então, ele pode ser de uma igreja evangélica X, pular para uma igreja evangélica Y, Z e assim sucessivamente, como se fosse um prato de comida que o satisfaça. O que ele diz que é tolerância, na verdade não é tolerância, é tão somente uma visão de religião que é subjetivista, que é relativista no seu âmbito dogmático e que, na verdade, eles escolhem uma igreja como escolhem, sei lá, trocar de roupa. Então isso não quer dizer nada o que ele está falando. E eu digo que as igrejas protestantes mais elitistas viram o nariz para adventistas, testemunhos de Jeová, ou então, sei lá, para neopentecostais, ou até pentecostais. Existem segmentos pentecostais que olham com uma cara feia para os neopentecostais. As rupturas institucionais que a igreja protestante tem, né? Já que convenhamos, não existe igreja protestante, existem seitas protestantes, existem igrejas, entre aspas, protestantes. Quer dizer, todas essas rupturas institucionais provam que vocês não são unidos. Nós não temos essas rupturas. Existem, evidentemente, conflitos dentro da Igreja Católica. Isso é verdade. Existem conflitos de alguns segmentos que muitas vezes têm uma tendência ou uma, digamos assim, uma tentação de se apartar da comunidade universal. Mas só que essa tentação não nega a unidade da igreja, porque os componentes que unem os católicos se mantêm se você quiser sair da igreja. Quantas pessoas se tornaram evangélicas? Quantas pessoas se tornaram espíritas? Quantas pessoas deixaram a igreja católica? Muitas, não foram poucas. Mas acabou a unidade da igreja? Não. A igreja continua sendo a mesma. Continua tendo os mesmos dogmas de fé, os mesmos princípios. Já não podemos dizer do protestantismo. Do século XVI até hoje, são milhares de seitas. Milhares de seitas, milhares de divergências doutrinárias. É muito comum o pessoal falar, alardear Lutero e Calvino, e na verdade ninguém mais é luterano e calvinista. O calvinismo se tornou uma religião, inclusive, elitista. Esse pessoal, já não bastasse o fato de eles se acharem os eleitos de Deus, pronto, aí eles são os eleitos e eles são os eruditos, né? Eles são os eruditos, enquanto o restinho, assim, é a plebezinha coitadinha, né? Vamos lá. Um pastor é convidado para pregar na outra, vice-versa, né? Tipo, Depende de que igreja, depende de que interesse, de que segmento e assim sucessivamente. Isso é muito relativo ao que você está falando, meu filho. E você sabe disso. Você sabe disso. Tá? Você sabe. Então, todas essas quesilhas que os protestantes criam entre si obedecem muito mais a conveniências pessoais do que realmente questões doutrinárias. Vamos lá. mas eu divide. Gente, olha meu exemplo, né, cara? Eu que sou desigrejado de acordo com os caras, domingo passado eu tava numa igreja metodista visitando lá. E olha que eu discordo da maior parte das coisas que são pegadas, mas, tipo assim, a gente tem coisas em comum que a gente dá pra relevar. Que tem coisas em comum? Como assim coisas em comum? Você discorda da maior parte do que eles falam, pô. Então não é coisa em comum alguma. O que você vê é o seguinte, você se coloca como centro, né? E essa igreja te satisfaz em algum ponto como se fosse, sei lá, como se fosse um puro sentimentalismo. Aí que é a diferença entre ser católico e ser protestante. Porque o ser católico não é um sentimentalismo. Eu não estou na igreja católica porque eu me sinto bem. Eu estou na igreja católica porque eu acredito naquelas verdades de fé. Eu acredito que a igreja católica fala a verdade. E eu não acredito que a igreja católica fale a verdade pela metade. No quesito dos dogmas de fé e moral, eu acredito na totalidade da fé católica. Claro que nos pontos onde não são dogmáticos, que são pontos puramente temporais, contingenciais, evidentemente que o católico pode discordar. O católico pode discordar, por exemplo, de uma opinião isolada de um bispo, pode discordar da opinião isolada de um padre, pode discordar, inclusive, da opinião isolada de um papa. Quantas vezes os papas, principalmente numa época de publicidade, numa época de TV, de rádio, de internet, quantas vezes os papas não falaram coisas que, no nosso entender, foram até um tanto infelizes. Mas em contrapartida, isso não tira a autoridade do Papa nas questões de fé e moral, e naquelas questões de fé e moral eu acredito. Agora, se você acha que você vai para a igreja metodista e você é um desigrejado, então percebe-se claramente que você é o elemento final do protestantismo. Por quê? Porque no final da história não é mais igreja que prega a verdade, não é mais nada que prega a verdade, é você que agora é um iluminado,
que a igreja tem que se adequar a você. É basicamente isso. Mas os católicos não têm esse capricho. O católico, ele se adequa a alguma coisa. Ele tem que se adequar à igreja. Ele tem que se adequar às palavras de Nosso Senhor. Ele tem que se adequar a uma tradição que foi dada pelos apóstolos. Tudo bem que vocês negam isso, né? Vocês negam isso porque vocês não têm tradição alguma. A única tradição que vocês têm, se é que podemos dizer assim, é um individualismo que se desenvolveu a partir do século XVI e que virou essa putada liberal que nós vivemos hoje. Vamos lá. Só uma questão sobre a divisão. Ele pegou o versículo, é bom a gente ler o contexto, que ele diz assim, versículo 10, ele fala, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aí nos versículos seguintes, ele começa a falar qual era a divisão que estava tendo na igreja de Corinto. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto por Cristo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho não com palavras. Aí ele vai falar da mensagem de Cristo e tal. Então assim, a divisão a qual ele se refere aqui é uma divisão no sentido de haver facções dentro da igreja. E cada facção dentro da igreja se identificava com alguma figura apostólica ou então com algum tipo de evangelista, né? Lembrando que Cefas aqui é Pedro, né? Não sei se foi a tradução que eu li, geralmente a tradução mostra Cefas. Então, você tinha ali facções na igreja que estavam se opondo uns aos outros. Facções que existem, por exemplo, nas seitas protestantes. O que você suprimiu é que, na verdade, o próprio Paulo fala da heresia. Fala do fato de que, se vocês se reunindo, nós vamos identificar os hereges. Não é somente uma questão facciosa. É uma questão também de fé. É uma questão também de que não somente há certos carismas de certas pessoas que lideram contra outras, ou seja, rivalidades no sentido da autoridade dentro da igreja, mas também ele fala de aspectos de ortodoxia. De ortodoxia. Então vejam que, por exemplo, é muito comum acontecer isso na igreja. Na igreja você tem, lamentavelmente, pessoas que disputam cargos, porque a igreja tem o seu status social, a igreja tem status político, tem status cultural, etc. E, lamentavelmente, há pessoas que veem a igreja não como uma instituição divina, não como uma instituição que, de fato, tem que pregar o evangelho, mas sim uma instituição estritamente pessoal, política, essencialmente. Isso, infelizmente, é algo que pode acontecer. Agora, você querer dizer que essa divisão é tão somente assim uma divisão de quesilhas, de grupos, etc., ao que parece, você ignora que Paulo está criticando também isso. Se você afirma que isso não é uma divisão necessariamente doutrinária, mas uma divisão de corpo, mesmo assim, Paulo de Tarso está criticando isso, está combatendo isso. E você está querendo buscar nessa divisão uma justificativa para o protestantismo. Isso é o mais patético, para dizer o mínimo, tá? Né? Ele não está afirmando, por exemplo, que uma igreja, todas as pessoas vão concordar com absolutamente tudo em todo tempo, até porque isso é plenamente impossível. Não, não é impossível. Quando nós falamos de pontos de fé e moral, nós não estamos falando, por exemplo, de uma ideologia. Nós não estamos falando de um prato de comida, ou de um fast food, ou de uma roupa que você escolhe para o dia a dia. Não. Quando nós falamos de dogmas de fé e moral, nós estamos falando de verdades absolutas, verdades imutáveis e atemporais. Então, por exemplo, o que a igreja nos exige é que nós creiamos nos mesmos pontos de fé, creiamos nos mesmos pontos de doutrina, obedeçamos às mesmas autoridades. Quantas vezes os apóstolos não reafirmam a sua autoridade? Quantas vezes o apóstolo X ou Y fala, sede meus imitadores, não é? Sede santos como eu sou santo. Ou então, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, não é? Apartai daquelas pessoas que não seguem a tradição dos apóstolos, e assim sucessivamente. Quer dizer, eles afirmam claramente uma autoridade que você deve obedecer, como também uma doutrina que você deve obedecer. Então, uma coisa são diferenças acidentais ou conflitos acidentais. Outra coisa bem diferente é quando esses conflitos afetam a identidade da igreja e afetam também a doutrina pregada pela igreja. Então, o que você está falando é basicamente flatus vossos, porque você não está identificando o que é aceitável como divisão, né? E o que é inaceitável. É muito fácil você atribuir a um conceito genérico de divisão e não afirmar o fato de que os apóstolos tinham zelo pela doutrina e também pela unidade de fé. E também pela unidade do corpo, porque mesmo que as pessoas se conflitassem, os apóstolos chegavam e diziam, não, vocês têm que se entender aí, viu? Vocês têm que parar com essa briga aí.
Porque se você não parar, você sai daqui. Porque você só vai causar problema. É isso que eles falavam. Agora, se você está querendo justificar isso para querer justificar o protestantismo, é problema seu, cara. É problema seu. Aí vocês querem fazer um paralelismo ridículo entre catolicismo e protestantismo, quando na verdade esse paralelismo é forçado e ridículo. Vamos lá. A gente vê até mesmo, por exemplo, o próprio Paulo lidando com divisões que ele considerava aceitáveis. Ele lida muito, por exemplo, com pessoas, acredito eu que ele estava ali se referindo aos judaizantes, né? Ou pessoas que ainda preferiam guardar a lei judaica, embora ele, Paulo, acreditasse que na nova aliança a gente não estava mais obrigado a guardar a lei judaica, mas a gente sabe, por exemplo, que muitos judeus que se converteram ao cristianismo, eles continuavam seguindo as leis dietéticas judaicas, eles continuavam, inclusive, até mesmo guardando o sábado. Paulo chega a dizer em Romanos, por exemplo, que há muitos que fazem diferenciação entre dias, né? Uma outra questão que ele vai falar, por exemplo, é da comida sacrificada aos ídolos. Alguns afirmam que não se deve comer a comida sacrificada aos ídolos, ou outros afirmam que pode. Então tem uma série de divisões que ele simplesmente trata como divisões que são aceitáveis dentro do seio da igreja. Não, ele não diz que essas divisões são aceitáveis. Primeiro porque em Atos dos Apóstolos nós temos uma reunião justamente para abandonar os costumes judaicos. Os apóstolos, se reunindo em Jerusalém, decretam claramente que no elemento da nova aliança com Cristo, nós temos a lei da igreja. Nós não precisamos mais seguir as regras da Torá. Então aqui nós vemos um sofisma muito grosseiro e uma tentativa de criar um retorsionismo bíblico. O próprio Paulo de Tarso em Colossenses fala, né? Nem luas, nem sábados, nem hábitos alimentares, porque serão sombras do que há de vir, que é do próprio Jesus. Vejam que, na verdade, o que a igreja pode ter feito naquela época é tolerar, dentro de um critério de assimilação, aqueles judeus que ainda guardavam certos elementos judaizantes. Mas a própria igreja combateu uma heresia que era o ebionismo. O ebionismo era uma heresia judaizante e a igreja fincou o pé dizendo, você não é obrigado a fazer isso. E não somente, o próprio Paulo de Tarso repreendeu Pedro porque ele tratava de forma muito distinta os judeus e os gentios, porque os gentios não praticavam certas normas e prescrições da lei judaica. Então, quer dizer, o que ele está falando aí é uma tentativa de forçar a barra para dar a entender que, sabe, as divisões protestantes, apesar de tudo, são até toleráveis. Não, pera lá. Isso aí é uma comparação completamente descabida, diga-se passagem. Vamos lá. Né, que são divisões que ele até faz aquela analogia, né? Que se você vai escandalizar o seu irmão, é melhor você não exercer a sua liberdade cristã. Mas não é que você não tem aquela liberdade, é porque você vai resguardar o seu irmão do escândalo. Então a gente já vê esse tipo de situação na igreja antiga. Eu queria fazer só mais um comentário a respeito dessa questão da divisão, na verdade 2 comentários, é que o critério que os católicos usam para afirmar que nós protestantes não podemos formar uma verdadeira igreja em virtude da nossa divisão, na verdade, ele refuta a igreja católica antiga. Porque a igreja católica antiga não segue o tipo de unidade institucional que a igreja católica preconiza. Você não tinha na igreja católica antiga um bispo que era o cabeça de toda a igreja e que era uma espécie de cabeça que determinava quem estava ou não dentro da comunhão católica. A gente tem, por exemplo, um autor do século III, Orígenes de Alexandria, e ele responde a um autor pagão chamado Celso. Celso produz uma obra no 2 criticando o cristianismo, e uma das coisas que Celso diz é o seguinte, que os cristãos tinham muitas divisões. Ele fala que tinham muitos mestres, que uns seguiam o mestre A, outros o mestre B, outros o mestre C. Não, isso aqui é uma baita de uma besteira. Vamos lá. Primeiramente, é verdade que quando nós falamos do primado de Pedro, o primado episcopal romano, esse primado, ele tem várias características e ele tem vários tipos de manifestações ao longo da história, tá? O fato do chamado episcopado universal de Pedro, etc., embora ele tenha sido reivindicado desde o século I, por exemplo, vamos lá, quando nós temos a carta de São Clemente aos Coríntios e assim sucessivamente, é claro que esse conceito ele não era muito claro, porém, a Igreja de Roma, desde o século I, tinha uma proeminência em relação às demais igrejas, né? Em relação às demais igrejas. E a Igreja de Roma, pelo seu status social e também pelo seu status espiritual, pelo fato de Pedro e Paulo terem morrido em Roma, de fato, isso dava uma certa proeminência da Igreja de Roma em relação às demais igrejas. Foi a partir daí que surge o conceito da jurisdição universal. Claro que, por uma questão espacial, por uma questão de distanciamento, por inúmeras razões, as igrejas, de fato, elas tinham realmente muitas prerrogativas autônomas em relação às outras, mas elas tinham também um conceito de comunidade, de coesão, e detalhe, Roma era uma igreja que prevalecia sobre as outras no sentido consultivo
no que diz respeito ao estabelecimento da doutrina. E nós vemos que em vários concílios ecumênicos, a palavra de Roma é a última palavra. Né? É a última palavra. Claro que quando nós falamos o conceito da jurisdição romana, da Igreja de Roma, isso é um conceito variável, um conceito que adquire, né, historicamente, uma força através dos problemas que são acarretados justamente pelas crises relacionadas à Igreja, e a Igreja de Roma começa a reivindicar certos tipos de poderes e até mesmo de intervenção sobre problemas relacionados a questões de doutrina, a questões de disciplina eclesiástica, etc. Então, por exemplo, muitas igrejas acabam caindo numa certa debilidade clerical, numa debilidade institucional, e a Igreja de Roma ela dava força em relação a isso. Quantos conflitos no Oriente não foram resolvidos por Roma? Vários conflitos, né? E claro que isso também gerava conflitos com a Igreja de Roma, né? E isso porque, por exemplo, quando falamos da Igreja Imperial, né, e eu falo aqui do Império Bizantino, houve muitas situações que os patriarcados de Constantinopla, os patriarcados de Alexandria, etc., compraram uma briga com Roma, mas, no final das contas, Roma prevalecia. Quantas situações dentro das igrejas orientais que a gente sabe que as estruturas das igrejas orientais são bastante complexas, elas são bastante conflituosas em muitos aspectos, né? Mas quantas vezes essas igrejas orientais não procuraram Roma para resolver certos problemas? Justamente porque Roma tinha uma proeminência institucional, e a partir dessa proeminência institucional surge também a proeminência do bispo de Roma. E observem que essa proeminência já existe desde o século I. Claro que se alguém disser assim, a Igreja de Roma no século I, ou a Igreja de Roma no século IV, a Igreja medieval, né, a Igreja da Roma da época da Idade Média, ela é a mesma igreja no que diz respeito a prerrogativas, como nós observamos, por exemplo, no Concílio Vaticano I? Evidentemente que não, porque os problemas eram diferenciados. Os problemas, as situações eram diferenciadas. Porém, a primazia da Igreja de Roma, ela é uma constante histórica. A discussão não é nem mesmo mais sobre a primazia. É como ela se manifesta na história. É como ela se desenvolve, tá? Isso podemos pegar, por exemplo, o livro do Klaus Schatz, que fala sobre o primado do papado. Então, por exemplo, ele fala claramente que a ideia da jurisdição universal, né, da igreja, ela é uma ideia que ela se desenvolve com o tempo. Porém, claro, ela é algo que já está ligado embrionariamente no que diz respeito ao destaque que Roma tinha sobre as demais igrejas. E esse destaque ela é realmente um registro constante na história da igreja, tá? Observe aqui, alguém vai perguntar, será que isso aí não afeta o dogma, né, do Concílio Vaticano I, da questão da jurisdição universal do Papa, de que o Papa, né, é a autoridade última, etc.? Eu respondo, não afeta, por uma razão muito simples. Porque a gente não pode confundir o conceito da primazia com as prerrogativas dessa primazia, né? Uma coisa é o conceito da primazia papal, que ela tem a palavra última. Outra coisa bem diferente são as prerrogativas. As prerrogativas que o papado ganha através da história e por uma razão até mesmo de necessidade para salvaguardar a unidade da igreja. Então, por exemplo, quando nós discutimos a questão da sinodalidade hoje, né, que a igreja, né, o Papa, quer consultar, quer dar mais autonomia às igrejas, quer dar mais participação das igrejas, isso aí é um conceito que não está longe da primazia, mas não é, com certeza, esse tipo de posicionamento que a igreja tem hoje, não é necessariamente o posicionamento do Papa ultramontano do século XIX. Mas isso não muda o conceito da primazia. Isso não muda o conceito da primazia da Igreja de Roma. Não muda de jeito nenhum. Pelo contrário, o princípio só se fortalece. Vamos lá. Aí o Orígenes, quando vai responder o Celso no século III, ele não nega isso. Ele simplesmente assume e fala, não, nós realmente temos. Ele até faz uma comparação com os filósofos. Assim como existem muitas escolas filosóficas, dentro do cristianismo nós temos escolas teológicas. Não, mas espera lá. Escola teológica e escola filosófica não tem nada a ver com questão de unidade doutrinária. Aqui é basicamente uma tentativa de justificar, né, o que é, na verdade, a bagunça protestante. Porque, na verdade, se nós temos vários concílios ecumênicos condenando heresias, condenando dissensões, condenando falsas doutrinas, dentre outras coisas, então, isso que ele está falando não tem muito sentido histórico. Mas é aquela coisa, é a forçação da barra. Como eles vivem essa dissensão eterna, né, e eles não têm conceito de unidade, então eles precisam fabricar a ideia de que, nós não somos unidos, sabe? Mas as uvas estão verdes, sabe? Porque os católicos também são a mesma coisa, os ortodoxos são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mesmo entre as igrejas ortodoxas, e que, no meu entender, tem um aspecto institucional muito mais problemático do que a própria Igreja de Roma, tá?
mesmo entre eles, existem pontos em comum que comungam com nós católicos. A aproximação entre os ortodoxos e os católicos é profunda. E é profunda por quê? Porque durante um milênio, as igrejas que hoje são chamadas de ortodoxas, um dia foram aliadas a Roma. É claro que a gente não vai admitir isso, evidentemente, mas de fato as igrejas orientais, elas viam Roma como uma salvaguarda de muitas situações onde a heresia estava dominando o mundo oriental, né? Claro que muitas vezes depois eles acusaram a igreja romana disso, daquilo, por questões políticas, mas isso é uma outra questão. Vamos lá. Porém, nós estamos em comunhão uns com os outros e concordamos com aquilo que é essencial. Ah, chegou num ponto. Mas o que é essencial no protestantismo? Esse que é o problema. O que um considera essencial, o outro não considera. E assim sucessivamente. Por exemplo, para o luterano, a Eucaristia, a presença real de Cristo, que eles chamam de unius sacramentalis, tá? É essencial. É algo que é inegável na doutrina luterana. Mas os batistas dizem o contrário, que aquilo ali, e seguindo a tese de Zwinglio, aquilo ali é puramente simbólico. Então, existe sim um abismo entre quem afirma a presença real e quem afirma que aquilo é só simbólico. O batismo de crianças, como eu falei aqui, o batismo é um elemento essencial da fé cristã. Se você entende de uma maneira totalmente diferente de outro, então você está em conflito com o outro. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, o que esse cara fala, basicamente, é um chute sobre chute. E há pessoas que ainda acham que esse homem é inteligente. Ele faz um argumento que soa, inclusive, bastante protestante, ou seja, ele não nega. Só que os católicos afirmam que aquela igreja era a igreja católica. Mas se você pegar o critério que eles usam para atacar o protestantismo, então a gente teria que assumir que eles não tinham a unidade suficiente para serem chamados de igreja católica. Não, eles tinham unidade suficiente para falar de igreja católica. E nós temos que entender que igreja católica, vamos fazer a seguinte correção, igreja católica não é somente a igreja de Roma. A igreja católica é a igreja de Roma, que é, evidentemente, majoritária, é a que tem mais adeptos, mas nós temos também igrejas que nós consideramos sui iuris, as igrejas particulares sui iuris. Nós temos 23 igrejas particulares sui iuris. Nós temos igreja caldeia, nós temos igreja greco-melquita, maronita, né? Nós temos a igreja católica católica ucraniana, nós temos a igreja malabar, né? Nós temos inúmeras igrejas, né? Nós temos a igreja católica etíope. Todas elas têm tradições particulares. Mas essas tradições particulares dessas igrejas, como também ritos e até mesmo disciplina eclesiástica, não afetam o aspecto substancial dos dogmas de fé. Então, por exemplo, eu como católico posso chegar em São Paulo e assistir uma missa da igreja greco-melquita. Eu posso assistir uma missa maronita em árabe e não há problema algum. Por quê? Porque ele está em comunhão com Roma. Então, observem que essa comunhão de fato existia. É claro que, como já falei aqui, historicamente falando, eu sou uma pessoa honesta do ponto de vista histórico, a questão da primazia, embora ela exista como conceito no primeiro milênio, e desde tempos imemoriais, isso no começo da era apostólica, ela existe, tá? Mas ela se configura de formas muito diferenciadas no decorrer da história. Isso é um fato, tá? Eu não tenho por que discutir o contrário. Porém, isso não nega o conceito da primazia. E não nega a importância desse conceito, inclusive para a salvaguarda de certos concílios e também o combate às heresias. Então a igreja ela tinha esse papel, né? O papel ligado não somente à pessoa do bispo de Roma, como também à própria tradição apostólica que remonta à ideia de Pedro e Paulo. Isso é muito forte no mundo clássico cristão, né? No mundo da antiguidade cristã. Isso é muito forte. Quando se fala da cátedra petrina, se fala que aquela é a igreja mais importante. E mesmo que possamos falar do conceito da pentarquia, que é muito comum, é um argumento usado pelos ortodoxos, inclusive. No entanto, a pentarquia é uma coisa introduzida pelo Império Romano do Oriente, né? Pelo bizantinismo, propriamente dito, porque a própria igreja de Roma não foi basicamente contra isso. Né? Por quê? Porque o imperador de Bizâncio queria fortalecer a igreja de Constantinopla, até mesmo fazendo contraponto a Roma. Mas aí é uma questão política que foi instrumentalizada para tentar enfraquecer Roma. E mesmo assim, dentro do ramo da pentarquia, o que acontecia? Havia a necessidade de um consenso entre as igrejas, porém quem dava a última palavra era a igreja de Roma. Ou seja,
Mesmo hoje, quando a igreja faz um concílio ecumênico, todos os bispos de todo o mundo são chamados para consultas relacionadas a esse concílio. Então, quer dizer, as igrejas suiúres, as igrejas que nós chamamos de particulares suíres, elas também são chamadas. São chamadas para debater assuntos de fé, moral e assim sucessivamente. Então, quer dizer, nós percebemos que a igreja de Roma, ela preserva realmente certas estruturas que são muito antigas. São muito antigas. Claro que podemos questionar a ideia do mais poder ou menos poder do bispo de Roma, tá? Mais prerrogativa ou menos prerrogativa, sobre a questão da nomeação dos bispos, sobre a questão de que como se introduziu um processo de centralização maior do papado ou descentralização maior e assim sucessivamente. Isso é uma outra coisa, na verdade é um aspecto puramente acidental do primado de Roma, do primado do Papa. Isso é uma coisa muito acidental mesmo, né? O essencial é que Roma prevalecia. Ou quando Santo Agostinho falava que Roma locuta causa filita est, claro, ele era um membro da igreja africana, mas a igreja africana, ainda que tivesse conflitos com Roma, brigando com Roma, com as suas vaidades e veleidades e suas maluquices, né? No entanto, no final, Roma prevalecia. Basicamente isso. Vamos lá. Último ponto para fechar essa questão da unidade. Só para fechar aqui. Muitas vezes os católicos, quando eles vão falar de unidade da igreja, eles fazem algo que eu considero extremamente equivocado e que não é o que Paulo está fazendo aqui, né? Que é restringir a unidade da igreja apenas a documentos. Eu achei esse trecho uma pérola. Pera lá, meu filho, você segue uma doutrina, pseudo-doutrina, um pseudo-princípio chamado sola scriptura, em que você reduz a dimensão do cristianismo a apenas a Bíblia. E você vem nos dizer que a nossa conjectura como igreja é reduzir a nossa unidade doutrinária a um documento? Não, meu filho. Deixa eu falar uma coisa. Quando em Nicéia e Constantinopla foi decidida a Trindade, não é apenas um pedaço de papel com documento. É a afirmação dentro da tradição apostólica, dentro da própria igreja, da sua identidade, de que Cristo é Deus e que nós temos a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não é um pedaço de papel. A Santíssima Trindade é uma realidade sobrenatural. Então, por exemplo, quando ele fala assim, a igreja está presa ao documento, meu amigo, você é defensor da sua escritura, cara. Vocês negam, em nome da sua escritura, vocês negam a história da igreja, vocês negam a tradição apostólica, vocês negam praticamente, no mínimo, 15 séculos de história da igreja. Vocês adulteram a história da igreja, vocês relativizam a história da igreja. Dizer que a igreja está presa ao documento é de uma ignorância, de uma estupidez tenebrosa. E esse sujeito se passa por gente intelectual, pelo amor de Deus. Os documentos da Igreja Católica são apenas um aspecto da Igreja. Porque, por exemplo, quando falamos de sucessão apostólica, é evidente que você tem documentos ou então registros que falam de sucessão apostólica. Mas a sucessão apostólica não foi criada através de um documento. A sucessão apostólica foi estabelecida pelos apóstolos. É claro que ele, seguindo uma linha do catolicismo liberal, por exemplo, eles adoram citar o Hamilton Brown. O Hamilton Brown é o catolicismo liberal. Nada contra a erudição do padre Brown. Porém, o padre Brown tem problemas relacionados ao que a gente chama de cristianismo histórico. Então esse pessoal se amamenta de um certo tipo de retórica liberal, mas é claro, retórica liberal para relativizar a Igreja Católica, não é relativizar, evidentemente, o protestantismo, né? Protestantismo. Então eles pegam uma meia-verdade, porque na prática, esse tipo de retórica liberal não relativiza o catolicismo. Ela relativiza, na verdade, essa retórica liberal relativiza o cristianismo como um todo, inclusive dos dogmas de fé, no sentido do desenvolvimento dos dogmas de fé. E esse pessoal é capaz de anular todos os dogmas de fé possíveis com a única intenção de atacar a Igreja Católica. É isso que esse pessoal faz. Basicamente isso. Vamos lá, observar. É como se a igreja ela não existisse de forma concreta. É o que eu falei, aquela igreja quase que platônica, né? Como, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Nós alegamos uma tradição apostólica, nós temos autoridades, nós temos sucessão apostólica, nós temos tudo isso, nós temos todo um gabarito de 2000 anos e você tá falando besteira dizendo que nós somos presos ao documento. Quem é preso ao documento é você, cara. Você que é preso a uma visão abstrata, a uma visão idealista, a uma visão fora da história da Sagrada Escritura. Vocês tiram a Sagrada Escritura da igreja, vocês tiram a Sagrada Escritura da tradição, vocês tiram a Sagrada Escritura da história e fazem uma interpretação livre e subjetiva. Isso sim eu diria que é uma interpretação platônica. O nível de besteira que esse povo fala, meu Deus do céu, vamos lá ver besteira.
ela só existe através de documentos oficiais. Então eles vão lá, pegam os documentos que são convenientes e falam, olha só, nós temos uma doutrina una. Não, filho, não. Nós não somos unificados apenas por documentos, nós somos unificados também por bispos, por padres, assim somente, por papas. Nós temos uma liturgia que é própria, que é comum a todos os crentes e assim somente. Nós temos batismo, eucaristia, nós temos confissão. Todo católico faz a mesma coisa. E isso não é uma questão meramente documental. O documento apenas orienta, pois as práticas sacramentais elas são desenvolvidas historicamente e costumeiramente. Uma coisa é a explicação da doutrina. Outra coisa bem diferente é a vivência da doutrina. A vivência da doutrina gera o documento. E nós não vivemos segundo documentos, vivemos segundo a igreja, uma instituição viva, orgânica, que existe até hoje. Quem vive de uma visão abstrata do cristianismo, através de uma visão também abstrata, idealista da Bíblia, e a partir disso cria uma porrada de seita e de igreja, são vocês. Só que a unidade da igreja que os apóstolos preconizam, e a unidade que Paulo fala em Corinto aqui, é uma unidade de comunhão entre os irmãos, que tem a ver com os relacionamentos, mas é uma unidade também que envolve os leigos. Os católicos, quando eles vão falar da igreja católica, eles tendem a reduzir a igreja apenas ao clero, apenas aos documentos. Não, filho, falando bobagem, falando bobagem. Primeiramente, vamos analisar a questão da própria igreja apostólica. O que é a igreja apostólica, se não os apóstolos ensinando e os leigos aprendendo? E claro, e os leigos aprendendo, eles também participam. Então veja quanta besteira esse cara está falando. Quanta besteira. Ele está falando assim, não, a comunhão dos cristãos é uma comunhão quase que afetiva. Não, não é uma comunhão afetiva, é uma comunhão de fé e de autoridade. Porque, por exemplo, cada autoridade apostólica é representativa da chefia da igreja e do que deve ser ensinado dentro da igreja. Então o que você está falando, basicamente, uma coisa tão absurda, é dizendo o seguinte, sabe? É dizendo o seguinte, que, por exemplo, o fato dos clérigos guardarem a fé. E por que os clérigos guardam a fé? Porque eles são sucessores dos apóstolos. Então, na verdade, assim, você está dizendo que as pessoas que seguem esses ensinamentos não comungam desses ensinamentos. Ou então são elementos à parte. Não, tá falando besteira, meu filho. O que você não entende é que existe um critério funcional do clero para salvaguardar a fé e o leigo co-participa disso. Tá? Claro que o clero detém maior autoridade, porque como guardiães da fé, como sucessores dos apóstolos, eles herdam todas as prerrogativas sacramentais, as prerrogativas de carisma e as prerrogativas também de magistério para ensinar a doutrina católica. Alguém vai dizer que um discípulo estaria necessariamente equiparado a um apóstolo? Vamos pegar o caso de Lucas e Marcos. Lucas e Marcos nunca viram Jesus Cristo, mas eles escreveram os evangelhos. Mas como é que vocês acham que eles escreveram os evangelhos? Eles me tiraram da sua cabeça, as vozes da sua cabeça? Não. Eles consultaram os apóstolos e a partir disso eles começaram a escrever sobre a vida de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E não somente de Jesus Cristo, mas também a vida dos apóstolos. Então, quer dizer, o que você está falando, meu amigo, é muita besteira mesmo. Vamos lá. Mas a unidade da igreja também precisa perpassar pelos leigos. E ela perpassa, meu filho. Acaso algum leigo pode criar uma igreja católica alternativa? Acaso um leigo pode criar uma doutrina católica alternativa? Acaso um leigo pode renegar os sacramentos e criar sacramentos alternativos? A resposta é não. Eu, como católico, comungo. Eu, como católico, participo dos sacramentos junto com o padre, junto com o bispo e assim sucessivamente. Isso não tem nada a ver. O critério, por exemplo, de uma autoridade diferenciada de um bispo e de um padre não significa necessariamente que eu não participo dessa comunhão. Eu participo e tenho o mesmo tipo de sentido de crença do que eles. Isso não tem nada a ver com o que você está falando. Você está falando muita besteira. Quando você olha os leigos, ou seja, os católicos médios, eles têm divergências, assim, com a própria igreja católica e entre si, que são muito maiores que as nossas. Não, mas aí que tá. Você tá pegando um católico leigo de BGE do Brasil e dentro de uma sociedade secularizada em que boa parte da população dita católica é apenas católica nominal. Então isso não quer dizer nada. Também eu posso dizer que nos países protestantes, os países protestantes também você tem um bocado de protestantes nominais. Os luteranos na Suécia, os luteranos na Alemanha, em geral, eles têm uma tendência progressista até muito radical, mais radical do que a própria teologia da libertação. Porque, por exemplo, eu não conheço, tá? Assim, por exemplo, eu já vi pessoas da teologia da libertação, tudo bem, pode ter um ou outro liberal, mas a teologia da libertação com relação à legalização da interrupção da gravidez ou coisa desse gênero, você encontra muito teologia da libertação de esquerda sendo contra
por exemplo, a esse tipo de legalização. O próprio Gustavo Gutierrez, que foi o fundador da teologia de libertação, além de ele ter se reconciliado com a igreja, ele renegou muitas coisas que ele acreditava da teologia de libertação, mas ele mesmo defendia conceitos morais extremamente conservadores, de família, de filhos, né? Não pode ter anticoncepcional, essas coisas. Então, quer dizer, o único problema era de ordem social, de ordem da doutrina social, que poderia cair numa concepção teológica herética. Então, o que você está falando é o seguinte: pegar o leigo católico, principalmente o brasileiro, que é um leigo superficial, um leigo que é muito mal catequizado e que acredita em qualquer bobagem, e fazer disso um espantalho de dizer, não, os católicos são desunidos, isso não é uma afirmação realmente muito séria. Eu, por exemplo, eu nunca conheci, não vou falar que não existe, mas eu nunca conheci um evangélico kardecista que defende a reencarnação. Porém, eu já conheci vários católicos, inclusive católicos que vão à missa, que frequentam a igreja, que são kardecistas. Bom, mas eu conheço, por exemplo, evangélicos, entre aspas, que negam a imortalidade da alma. Eu conheço também evangélicos que negam a divindade do Nosso Senhor. E vejam que o fato do espiritismo ter se infiltrado no catolicismo, né, não significa necessariamente que os católicos, e quando falam católicos sinceros, adiram isso. Isso porque a gente tem que entender que quando o Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, etc., ele praticamente ele direcionou claramente aos católicos para subverter os conceitos da teologia católica. Isso está muito evidente, Mas o fato de haver católico espírita, o fato de haver católico macumbeiro, né? Não pode nem falar essa palavra, porque senão vai dar creques, como se diz o ditado, né? Católico que vai para o terreiro de umbanda, de macumba, ou coisa parecida. Isso não significa que a igreja não tem um corpo doutrinário e que os católicos que seguem a igreja, de fato, deploram esse tipo de coisa. E o fato do protestantismo não aceitar determinados tipos de coisa não significa que não aceitem outras. Quantas vezes dentro do fenômeno evangélico, pentecostal, neopentecostal e de vários matizes, não seguiram seitas extremamente horrorosas, seitas promíscuas e assim suavemente? Claro que eu não vou dizer que todos os protestantes são assim. Nós não tivemos, por exemplo, uma coisa chamada do Jim Jones, por exemplo, a seita do Jim Jones lá, que era dentro do evangelicalismo americano, um tanto distorcido, evidentemente, e que levou, por exemplo, 900 pessoas à morte. Então, quer dizer, o que você está pegando como exemplo, na verdade, é um espantalho. É basicamente espantalho. E isso porque, claro, eu poderia explicar aqui horas sobre o problema do catolicismo brasileiro e, em particular, por que o catolicismo brasileiro é assim, né? O catolicismo brasileiro é assim porque nós tivemos um processo de evangelização muito mal resolvido e isso porque tanto o Estado português como depois o Império Brasileiro boicotaram o processo de evangelização e boicotaram a ação católica. Porque se houvesse realmente uma ação católica efetiva, o espiritismo não contaminaria ninguém. Como não contaminou a França, como não contaminou a Itália, como não contaminou Portugal. Aliás, na Espanha, isso em 1860, e quem fala são os espíritas, os católicos tocaram fogo nos livros espíritas. Tocaram fogo, literalmente, os católicos espanhóis. Vai lá tirar bronca com o católico espanhol. O católico espanhol é guerreiro. Os espanhóis passaram séculos matando muçulmanos para defender a igreja. Pô. Mas enfim, vamos lá. Quando você observa, por exemplo, essas pesquisas de opinião do Ibope, do Datafolha, procuram ali pesquisar a opinião geralmente sobre questões morais dos evangélicos e dos católicos, o que a gente percebe é o seguinte: evangélicos tendem a apresentar uma convergência muito maior nessas questões morais que os católicos. Isso é muito relativo para você, viu? Porque, por exemplo, tudo bem, eu posso até concordar que no Brasil, quando você tem um catolicismo muito fragilizado, um catolicismo quase que formalista e muito pouco doutrinário, nós podemos realmente ver inúmeras opiniões contraditórias. Mas nunca veremos, por exemplo, uma igreja inclusiva na Igreja Católica. Podemos ver, sim, membros da igreja, padres, ou alguns bispos com um comportamento estranho, que podem soar heréticos ou apóstatas, né? Como no caso está acontecendo na igreja da Alemanha. Mas a igreja da Alemanha não reflete a igreja universal, pelo contrário, ela está em apostasia, ela está claramente quase que apostatando. Mas, por exemplo, no protestantismo, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos casa homossexuais. Na igreja anglicana, hoje temos reverendos trans. Reverendos casados com homens, homens casados com homens, mulheres casadas com mulheres. A igreja luterana da Suécia tem uma bispa que é homossexual e que vive com outra mulher.
Então há uma diferença muito grande entre uma população católica mal educada, grosseira do ponto de vista da espiritualidade, como é o caso da população brasileira, em que a grande maioria é tudo católico de IBGE, né, católico só de nominal, né? E ao mesmo tempo vendo que no protestantismo, principalmente nas igrejas tradicionais, existem ramos liberais que já criaram seus segmentos, né? E que inclusive oficializaram claramente o casamento gay. E isso jamais aconteceu na Igreja Católica. A Igreja Católica até agora, todo momento fala que o casamento gay é contrário às regras da fé cristã, é contrário aos sacramentos, é contrário à lei natural e assim sucessivamente. Então, por exemplo, mesmo o Papa Francisco, que muitos acusaram absurdamente de ele ser defensor da causa LGBT, ele mesmo, na exortação apostólica Amoris Laetitia, fala claramente que o casamento homossexual é incompatível com a família. E isso porque o pessoal dizia que ele era comunista, mas tudo bem, né? Então, quer dizer, o fato do público evangélico ter uma visão aparentemente mais aguerrida e sectária, e aqui no caso do Brasil, porque eles são uma minoria, e isso facilita muito, né? Não significa que no meio evangélico ou no meio protestante, necessariamente isso seja uma regra, porque em países onde há um alto estado de secularização, né, nós vemos que os protestantes pensam de uma forma muito diferente e até de forma institucionalizada dentro de um ramo muito liberal. Você pergunta, por exemplo, para os católicos se eles são favoráveis ou não ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. A quantidade de católicos que vão responder sim, geralmente é muito maior que a dos evangélicos. Por quê? Porque a maioria desses católicos não são católicos que praticam a fé. Na verdade, talvez nem sejam mais católicos, né? Porque a gente tem essa questão do católico nominal, que não é, na verdade, católico. O católico que vai para um movimento espírita, vai por tudo, ele é um católico que adere todos os discursos do mundo secular, né? Do mundo secular. É possível dizer que talvez a população evangélica brasileira seja relativamente mais conservadora e mais coerente nesse sentido? Sim, eu não nego isso. Agora, o caso é que dentro do meio protestante, da mesma forma que você tem esses elementos mais aguerridos do ponto de vista de moralidade, você também tem igrejas que casam homossexuais. Igreja presbiteriana, igreja luterana, igreja anglicana e assim sucessivamente. Você pergunta, por exemplo, aos católicos se eles concordam com o ensino da igreja sobre métodos contraceptivos. Gente, a esmagadora maioria dos católicos não é nem que eles não praticam o que a igreja ensina. Eles não têm nenhum problema em dizer que eles discordam do que a igreja ensina. Então, assim, quando você vai falar de unidade, não adianta só falar do clero, que já tem desunião o suficiente pra gente apontar. Você também precisa ir pra igreja como um todo. Mas sim, mas veja, mas o fato de haver problemas relacionados à aceitação de um grupo de católicos que, no geral, estão apartados da igreja e que estão, evidentemente, muitas vezes alheios à igreja, isso não nega o conceito da unidade. Porque quando nós falamos de unidade católica, nós estamos falando de fundamentos de fé católica. Então, por exemplo, o fato de uma pessoa usar ou não anticoncepcional, o fato de uma pessoa fazer sexo antes do casamento, ou coisa parecida, isso não são problemas dos católicos. É aí que você está. Você acha que no meio evangélico também não tem esses problemas? Claro que tem. Claro que tem. A diferença é que os protestantes são um pouquinho mais fingidos, é só isso. São um pouquinho mais dissimulados. Mas rola muita sacanagem no meio evangélico. Mas pouca não, muita sacanagem. E eu vou dizer mais, vou falar uma coisa até muito indecorosa aqui. Né? Vocês sabem que muitas mulheres virgens no meio evangélico fazem certos tipos de atos sexuais fora do coito, né? Bom, deixa pra lá. Então não é que os católicos sejam piores que os evangélicos. É que como a Igreja Católica é um ramo majoritário de cristianismo, e ao mesmo tempo nós temos uma tendência de dispersão e também um catolicismo muito fragilizado, muito lânguido, dentre outras coisas, então isso facilita o fato de que essa população católica seja absorvida pelo secularismo, né? Com muito mais facilidade do que o protestantismo, porque o protestantismo, sendo minoritário, ele é muito mais aguerrido. E o protestantismo tem uma tendência ao sectarismo, né? Mas não pensem que esse secularismo não afete a população evangélica, porque a população evangélica também só pensa em ganhar dinheiro, a população evangélica também é extremamente materialista em alguns aspectos, e muito dessa pose do puritanismo, dentre outras coisas, muitas vezes é um pouco de máscara. Pelo menos os católicos não vivem essa máscara. Essa que é a grande diferença. A igreja como um todo, conforme o Concílio Vaticano II assevera, é também o povo de Deus. Bem-vindo à equipe mais rápida do Brasil, Gabriel Bortoleto. Transforme a sua
Sim, deixa eu só ver aqui, eu entendo aquela coisa que eu ia comentar, assim, que a igreja de Corinto, ela não deixou de ser igreja de Deus, mesmo com as divisões que Paulo denunciava no livro deles, né? Ou seja, eles falam que nós não podemos ser a igreja de Cristo porque nós somos divididos. Aí, para provar isso, eles pegam o versículo de Paulo, falando da igreja de Corinto, que ela era uma igreja dividida. Só que nessa mesma carta, Paulo chama eles de igreja de Deus. Ou seja, veja como o argumento católico contra a gente é completamente falacioso, né? É um argumento que se auto-refuta, basta analisar o próprio contexto, né? Analisando o contexto, o fato de Paulo dizer que a igreja de Corinto é a igreja de Deus não quer dizer que as pessoas que estão na igreja de Corinto sejam necessariamente coerentes com relação ao povo de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, os conflitos da igreja de Corinto revelavam claramente que havia problemas relacionados a certas pessoas que estavam destoando da fé, destoando da doutrina, destoando em heresias, etc. Eu pergunto, essas pessoas que estão dentro da igreja de Corinto, que se dizem cristãs, mas que na verdade estavam destoando da doutrina, elas fazem parte do povo de Deus? Eu digo, não, estavam se destoando. Se elas, de fato, entrassem em conflitos com a sã doutrina, elas poderiam até mesmo ser excomungadas. E aí? Mas na cabeça do Banzoli é o seguinte, se o cara for satanista dentro da igreja, então ele ainda é povo de Deus. É essa a lógica do cara. É uma lógica assim tão porca, uma interpretação tão vagabunda na escritura que, nossa, dá vergonha. Dá vergonha. E ainda dizem que esse cara ganhou o debate do Lazário, né? Tudo bem, eu acho que do ponto de vista retórico, né, do ponto de vista estritamente retórico, como o Banzoli é malandro e ele começou a disparar uma metralhadora giratória de argumentos desconexos ali contra o Lazário para responder em 10 minutos, você imagina, o cara coloca inúmeras questões que você teria que responder num livro, mas em 10 minutos. Claro que o Lazário não ia responder tudo. Então, nesse sentido, ele foi malandro a ponto de equalizar, digamos, a situação. Mas do ponto de vista argumentativo, ele é um... Nossa, ele é um cretino, né? Vamos lá. Enfim, além do mais, como eu já expliquei, eu tenho um artigo inteiro sobre isso, o Bruno Lima também comentou, que praticamente todas as vezes que a palavra divisão ocorre na Bíblia, no sentido condenatório, ou então que alguém exorta a unidade, está falando de unidade no sentido do amor. É do vínculo da paz, que Paulo diz. Nem sequer está falando de doutrina, para começo de conversa, né? Ai, meu Deus do céu. A gente tá ligado por amor. Diz, ai, paz e amor, paz e amor. Cara, que coisa ridícula. Não é uma questão de amor, é uma questão de verdade. O que une um cristão a outro é uma questão de verdade. Se podemos falar de amor, é amor por verdade, por amor a Deus. O que você está falando, Banzoli, é dizer que a igreja é uma questão meramente sentimentalista. Você está dizendo que a comunhão é uma coisa puramente sentimental. Cara, eu sou obrigado, muitas vezes, por uma questão de fé, a conviver com pessoas que eu não gosto na igreja. E aí? Então, quer dizer, se eu não tenho uma comunhão de amor, como você está falando, com um certo cara lá da paróquia, que é um chato, que é um antipático, que é um canalha, coisa parecida, então, segundo você, logo eu não tenho amor pela igreja, então logo eu vou trocar de amor, entendeu? Então a sua lógica é uma lógica sentimentalista, muito da vagabunda, e você diz que isso é eclesiologia, cara. Não, a eclesiologia está muito clara. Em vários tópicos que Paulo coloca, 1 Coríntios 12, que Paulo fala claramente aí que a igreja é um corpo místico. E esse corpo místico não pode ser somente um corpo de amorzinho do tipo Woodstock, não, meu filho. É um corpo místico que impõe uma mesma unidade de corpo, evidente, uma unidade física, de convívio, mas também o mesmo espírito. E esse mesmo espírito só é possível se houver uma mesma fé, uma mesma coerência doutrinária de fé e de ensino dos apóstolos, e não somente dos apóstolos, mas também da doutrina, da sã doutrina, né? Então, você tem os apóstolos, você tem a sã doutrina, e essa sã doutrina, junto com os apóstolos, e claro, numa comunhão, né? Numa comunhão perfeita, né? Com Jesus Cristo, que é o corpo místico, né? E o seu corpo místico, desculpa, e o seu corpo místico, a partir disso, sim, nós podemos dizer que existe uma igreja, como em Efésios, o próprio Paulo fala, né? Só há um corpo e um espírito, única fé, único batismo, né? Mesmo Deus. Então ele está reiterando claramente a unidade de fé. Agora você está dizendo assim, é uma comunhão de amor. Vai merda, cara. Que palhaçada isso aí, viu? E a gente sabe que o que eles mais têm é quebra-pau ali no deles, né? Não precisa nem falar, né? Bom, deixa eu ver. Ô, Lucas, só para pegar o gatilho disso que o Bruno Lima falou sobre o kardecismo. Isso aí parece que, sei lá, parece que tomou como é que é? Um Rivotril, mas vamos lá. O catolicismo popular brasileiro é muito sincretizado, não apenas com Umbanda e Candomblé, mas também com kardecismo.
Eu já frequentei centro espírita e kardecista e não tá no gibi o tanto de católico que frequenta. É claro que eles vão dizer, não são católicos de verdade, blá blá blá, mas não tá no gibi o tanto de católico que frequenta, que vai lá receber passe, domingo o cara tá na missa e terça-feira tá no centro espírita recebendo. Ué, ou seja, o cara é um herege, porque da feita que ele vai comungar na igreja e ao mesmo tempo vai no centro espírita, então ele está sendo coerente com a fé. É muito simples, né? É muito simples. O fato de haver maus católicos não nega a unidade da fé, não nega a unidade institucional da igreja. Apenas se revela claramente que estas pessoas estão realmente devendo, estão realmente de mal com a fé. E detalhe, eu posso dizer que o católico que vai para centro espírita e vai para a missa, porque ele quer se sentir bem, não é muito diferente dessa igrejinha do Amor do Banzoli, como não é diferente desse Helsen de Castro, que diz, por exemplo, que ele vai na igreja metodista, porque embora ele não concorde com tudo, mas ele concorda com alguma coisinha. E o espírita é diferente. O espírita católico, ele concorda com uma coisinha da igreja ali, mas ele concorda com uma coisinha ali do espiritismo. O que difere vocês desse tipo de católico? Nada. Como também tem católico que vai para a igreja evangélica, como eu já conheci muito. Porque, inclusive, católicos que já absorveram muitas ideias protestantes. Porque eu vou ouvir a palavra de Deus. Ele acha que o pensamento da palavra de Deus para o protestante é o mesmo que católico. Então, quer dizer, é uma dubiedade, é quase que uma covardia espiritual, sabe? Porque ele não quer assumir claramente um compromisso. Então, ele parece aquele cara ou aquela mulher que tem 2 namorados, sabe? Ela fica, eu vou ficar com um e vou ficar com o outro, sabe? É a mesma coisa, porra. Vamos lá, besteira. Recebendo passe, tem imagem de santo no centro espírita, São Francisco, Nossa Senhora. Os palestrantes kardecistas, eles gostam muito de citar a Maria Santíssima, as aparições de Maria pelo mundo, Ué, mas é porque o catolicismo... O espiritismo, porque o espiritismo, de fato, ele parasita o cristianismo e parasita o catolicismo. Eles gostam, inclusive, existem muitos trabalhos católicos mostrando que os espíritas, para conquistar adeptos, eles se utilizam de certos símbolos católicos para simplesmente conquistar os católicos para a sua seita. Como os protestantes fazem isso? É a mesma coisa. Se vocês analisarem bem, tanto os protestantes como os espíritas têm métodos que são extremamente deploráveis no que diz respeito à conquista de adeptos. Por quê? Porque eles parasitam um país católico e parasitam católicos incautos e idiotas. E essa apologética protestante e católica é o quê? Não é verdade? Questões de Fátima, porque Nossa Senhora, Maria Santíssima, apareceu lá não sei na onde. Então, tipo, hoje em dia é mais um evento candomblessista. É uma idealização, gente. Não é uma instituição. Isso é bom pra... É idealização. Quer dizer, há mais unidade do protestantismo do que o catolicismo. Isso sim é idealismo. Mas vamos lá. As obras do Kardec, cara, ele bebeu muito do catolicismo, entendeu? Inclusive pessoas, ex-espíritas, pessoas que deixaram o espiritismo para virar candomblessista, umbandista. Uma das críticas que eles falam, porque o kardecismo é muito católico. O livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito católico. Olha, um cara falar uma besteira dessa é porque realmente ele mostra não conhecer o catolicismo. O espiritismo não é católico, a gente sabe disso. Primeiro porque nós não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos sim na necessidade da salvação em Jesus Cristo, já começa por aí. E o Evangelho segundo o Espiritismo faz o seguinte, ele parasita alguns conceitos da fé católica para subverter a fé católica. Mas afinal, os protestantes não fazem a mesma coisa? Fazem.